Antes de aprender a voar, a borboleta precisou aceitar uma fase em que ninguém conseguia enxergar beleza nela. Antes de abrir aquelas asas coloridas e encantar os nossos olhos, a borboleta foi apenas uma pequena lagarta. Ela rastejou, comeu, cresceu. E quando chegou o momento, fez algo que parece estranho para quem observa de fora. Ela se fechou. Dentro da crisálida, ninguém conseguia ver o que estava acontecendo. Não havia asas aparecendo do lado de fora. Não havia beleza. Não havia voo. Havia apenas um processo silencioso de transformação. E talvez seja justamente aí que esteja uma das maiores lições que a natureza poderia nos ensinar. Porque, quando olhamos para uma borboleta voar, vemos apenas o resultado. Não vemos a fase em que ela precisou deixar para trás aquilo que era. Não vemos o tempo em que permaneceu escondida. Não vemos a transformação acontecendo em silêncio. E a vida de algumas pessoas é exatamente assim. Existem pessoas que hoje você olha e pensa: como essa pessoa é forte! Mas você não viu as noites em que ela chorou. Não viu as vezes em que pensou em desistir. Não viu quantas portas se fecharam. Não viu quantas vezes precisou começar novamente. Talvez você esteja olhando para alguém que hoje parece estar voando, sem imaginar o quanto essa pessoa precisou lutar para chegar até aqui. E talvez isso também esteja acontecendo com você. Talvez você esteja vivendo a sua própria fase de crisálida. Tudo parece parado. Você não entende por que as coisas não acontecem. Olha para a vida dos outros e sente que todo mundo está avançando enquanto você permanece no mesmo lugar. Mas existe uma coisa que você precisa entender: nem todo período de silêncio é estagnação. Às vezes, você não está parado, está sendo preparado. Na vida existem processos que não escolheríamos. Perdas, frustrações, recomeços, portas fechadas, dias difíceis, momentos em que parece que tudo perdeu o sentido. E mesmo sem perceber, enquanto você pensa que está apenas sobrevivendo, você pode estar se transformando. Existem pessoas que passaram por momentos assim e encontraram na borboleta um símbolo para sua própria história. Pessoas que precisaram se reinventar depois de uma doença, recomeçar depois de uma perda, levantar depois de uma queda, mudar depois de perceber que a antiga versão de si mesma já não cabia mais na vida que desejava construir. E foi olhando para a transformação da borboleta que muitas encontraram uma metáfora poderosa. É possível se renovar. É possível deixar para trás aquilo que machucou. É possível reconstruir. É possível começar novamente. E, principalmente, é possível chegar a lugares que um dia pareciam impossíveis. Então não tenha vergonha da sua fase de crisálida. Não tenha vergonha de estar recomeçando. Não tenha vergonha de ainda não estar onde gostaria. A lagarta não poderia imaginar a beleza que existia dentro dela. E talvez você também ainda não consiga enxergar tudo aquilo que está sendo formado dentro de você. Você não precisa florescer no mesmo tempo que os outros. Não precisa voar porque alguém já está voando. Cada transformação tem seu próprio tempo. E quando chegar a sua hora, você vai entender por que precisou passar por tudo aquilo. Talvez você tenha pensado que estava perdendo partes de si, quando na verdade estava deixando para trás aquilo que já não combinava com a pessoa que estava se tornando. Então continue. Mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que ninguém reconheça seu esforço. Mesmo que hoje você ainda não consiga enxergar suas asas. Acredite no processo. Porque há transformações que acontecem no silêncio e só depois revelam sua beleza. Pessoal, essa mensagem tem como inspiração o processo real de metamorfose da borboleta. E também histórias reais de pessoas que, ao enfrentarem momentos difíceis, encontraram nesse processo da natureza uma poderosa representação de suas próprias vidas. São histórias de pessoas que precisaram se transformar, se renovar, reconstruir seus caminhos e encontrar forças para continuar, mesmo depois de enfrentarem situações que pareciam impossíveis de superar. A borboleta tornou-se para muitas dessas pessoas um símbolo de renascimento, transformação, liberdade, superação e novos começos. A finalidade desta fala é provocar reflexão, empatia, esperança e conscientização, mostrando que uma fase difícil não precisa representar o fim da história de ninguém. Assim como a borboleta passa por diferentes etapas antes de revelar suas asas, nós também atravessamos processos que podem nos transformar profundamente. E talvez você esteja exatamente nesse momento. Talvez ainda não consiga enxergar o resultado, talvez ainda esteja dentro da sua própria crisálida, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Pode ser que você esteja se tornando a pessoa que sempre desejou ser. Não tenha pressa para sair do seu processo. Não compare sua transformação com a de ninguém. A borboleta não olha para outra borboleta e pergunta quanto tempo levou para ela criar asas. Ela simplesmente passa pelo seu processo. E um dia voa, que você também tenha coragem de passar pelo seu processo, se renovar, reconstruir sua história e chegar exatamente onde deseja. Porque talvez as dores que hoje parecem estar te prendendo sejam justamente parte das asas que amanhã vão te ensinar a voar. Pense nisso. Beijos no coração e até a próxima.